Eu quero saber, Novak, justamente da reação do Anderson Torres. Anderson Torres, eu conheço o Anderson Torres desde quando ele era assessor do Francisquini na Câmara, tá certo? E sempre me pareceu um sujeito muito razoável, muito equilibrado, muito tranquilo, muito suave nas suas colocações. Eu nunca poderia imaginar que ele pudesse fazer qualquer coisa que fosse além da Constituição, das 4 linhas, né, das famosas 4 linhas, e a gente viu o Anderson Torres ficar preso durante muitos meses, acho que me parece que 4 meses, né? 4 meses sem ao menos uma acusação formalizada, uma denúncia apresentada, e esse é um pouco o estado de coisas, né? A gente já esperava essa ação penal, mas por favor, fique à vontade. Bom, eu, como disse antes de entrarmos no programa, nós não podemos, com a justificativa de defender o Estado democrático de direito, solapar um dos seus pilares, que é o devido processo legal. Anderson Torres recebeu com naturalidade, até porque era esperado, mas ainda assim tínhamos expectativas de demonstrar que a denúncia era inepta em relação a Anderson Torres. Veja bem, Cláudio, o Ministério Público ele acaba apontando 5 condutas como criminosas em relação a Anderson Torres. Todas elas têm a ver com o seu mistério profissional. Veja bem, imputaram a ele a participação de uma live, e eu falo logo mais, uma live com o presidente da República, a participação de uma reunião ministerial, a suposta utilização da PRF para favorecer um dos candidatos na eleição, o assessoramento ao presidente da República em matérias ditas antidemocráticas, e por último a sua omissão como secretário. Nós juntamos provas e fomos desmontando todas essas acusações para mostrar que ela não para em pé em relação a Anderson Torres. Veja bem, em relação à live, uma live de quase 2 horas, Anderson Torres participa nos últimos 4 minutos, ele se limita a ler um documento feito por peritos federais e que foi inclusive encaminhado para órgãos competentes, ele não faz nenhum juízo de valor. Agora, o mais grave, Cláudio, e que precisa ser destacado, é que se nós pegarmos a tipificação penal de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, elas ingressam no ordenamento jurídico brasileiro, pátrio, em setembro de 2021. Ainda tem um período de vacância da lei, ela passa a vigorar em dezembro de 2021. Portanto, a live ocorreu em julho de 2021. Jamais a live poderia servir como embasamento para essa tipificação penal. Isso é técnico. Isso demonstra que o Ministério Público não teve o cuidado. Foi uma denúncia assodada, foi uma denúncia feita às pressas e que não teve essa acurácia técnica. Se pegar, por exemplo, vamos lá, a participação em uma reunião ministerial. Ora, era da função, ele foi convocado, ele era ministro de Estado. E se pegar a fala do Anderson Torres, ela se divide em praticamente 3 pontos. Um, ele pedindo que os ministros pudessem mostrar o que vinha sendo feito nas suas pastas. Fala ainda para que o pessoal pudesse ser mais ativo nas questões de trabalho. E por último, ele comenta uma matéria que saiu em 2 veículos de comunicação muito respeitados nacionalmente, que é a Veja e a CNN, que trouxe então a delação na época de um integrante, de um ex-integrante do PT, onde ele, na sua delação, acusava o PT de ter uma ligação com uma organização criminosa. E Anderson Torres, então, replica essa matéria. Qual é o crime nisso? Claro. E vamos lá, a utilização da PRF. Não há nenhuma acusação direta, não há nenhuma ação direta de Anderson Torres. Se limita a palavras de terceiros e ele cita uma reunião para tratar da segurança das eleições. E aí outra coisa grave, Carol, mais de 15 pessoas participavam dessa reunião. Isso foi omitido. 15 pessoas teriam ali o espírito criminoso? Faziam parte de uma trama criminosa? É óbvio que não. É óbvio que não. Porque naquela reunião e em outras reuniões nunca foi tratado de qualquer atitude que pudesse desrespeitar a legislação em vigor no país. Então, por aí nós partimos para um 4º ponto que talvez seja ainda mais sério. Anderson Torres é acusado
então, de fazer um assessoramento jurídico ao ex-presidente da República em matérias golpistas. E ainda que eu entenda que assessoramento jurídico de qualquer natureza não configuraria crime, mas essa afirmação, ela é uma inverdade. Porque Anderson Torres nunca esteve reunido com os ex-comandantes e com o ex-presidente da República para tratar de qualquer matéria. E aí, veja, quando veio à tona esse depoimento, nós fizemos uma conversa com o ex-ministro Anderson Torres, buscando esclarecer, e ele afirmou: nunca estive em reunião com os ex-comandantes e com o ex-presidente da República. Nós, então, pedimos ao Ministério Público algumas diligências que eram importantes. Por quê? Nós temos, e aí chama atenção, nós temos 2 ex-comandantes que foram ouvidos como testemunha, enquanto todos os demais que participaram de uma suposta reunião golpista foram ouvidos como investigados. Isso, em matéria penal, já chama atenção. Claro. Quando nós vimos que os depoimentos dos 2 comandantes, que implicariam Anderson Torres, eles são vagos e eles são contraditórios em uma série de pontos, nós pedimos, então, à Polícia Federal e ao Ministério Público que fizesse algumas diligências. E diligências simples. Vamos pegar, por exemplo, e fazer uma oitiva mais adequada, entrando nos pormenores para que eles pudessem esclarecer as contradições. Se as contradições persistissem, que fizessem então uma cariação. Sim. E Anderson Torres estava pronto para isso. E mais, vamos juntar o relatório de entrada e saída do Palácio do Planalto, enfim, e de todos os outros locais onde o ex-presidente teria ou poderia fazer uma reunião, e vamos ver em que momento o Anderson Torres esteve junto com os ex-comandantes e com o presidente da República. Isso é uma questão simples. Simplesmente o Ministério Público desconsiderou tudo isso, desconsiderou as contradições, a vagueza, as omissões dos depoimentos e prematuramente ofereceu a denúncia trazendo esse elemento, que nós temos a certeza absoluta não se sustenta. E por último, quando fala de omissão de Anderson Torres em relação ao 8 de janeiro, aqui cabe nós destacarmos, Cláudio, Anderson Torres cumpriu com o seu papel de secretário fazendo tudo o que estava e que era possível, que estava a seu alcance, antes de viajar. Até a data da viagem não havia nada que contraindicasse a viagem de Anderson Torres. E nós fizemos prova disso. Nós juntamos, por exemplo, as passagens de Anderson Torres que foram compradas em novembro. Portanto, antes de sequer haver qualquer cogitação em relação a atos em 8 de janeiro. As férias de Anderson Torres estavam planejadas desde julho do ano anterior. O Ministério Público, de forma irresponsável, traz: Anderson Torres se ausentou de forma deliberada para permitir que a baderna acontecesse. Ora, isso não se sustenta e nós fizemos prova, tudo isso foi desconsiderado. Sim. Tem um relatório de inteligência que foi muito comentado, que Anderson Torres teria recebido informações de que haveria possibilidade de atos violentos. Nós conseguimos provar no processo que esse relatório nunca chegou nas mãos de Anderson Torres. E olha que coisa interessante. Agora aqui, foi dito há um tempo atrás que Anderson Torres teria simplesmente se desfeito do telefone celular. Eu ia te perguntar isso. Isso foi uma coisa, inclusive, que o Alexandre de Moraes, ele no dia seguinte, foram 2 sessões, né? A gente acompanhou as 2, inclusive com a reportagem dentro do plenário, lá do plenarinho, né, da primeira turma, o Alexandre de Moraes fez questão de responder, de rebater, né, a sustentação oral de vários de vocês. E ele mencionou especificamente essa questão do celular, falando que o Anderson Torres jogou fora o celular, voltou sem celular, e que isso foi uma forma, e que isso de alguma forma seria o implicaria, né, numa tentativa até de obstrução da justiça, e já seria mais ou menos uma admissão de culpa no cartório. Olha, essa afirmação, ela é uma afirmação irresponsável. Veja, ainda que ele tivesse desfeito, o que não aconteceu,
que aconteceu com o cliente? E aí eu falo, quem está sendo acusado, ele não tem obrigação nenhuma de entregar o telefone e fazer prova. Obrigado por produzir provas Exato, contra você mesmo. E a Constituição é clara nesse sentido. Mas o que aconteceu com o celular Anderson Torres, quando recebeu a notícia, imagina ele com a família nos Estados Unidos, filhas pequenas, recebe uma notícia dessa, que seria preso. Ele ficou totalmente desbaratinado, ele perdeu não só o celular, mas perdeu também dinheiro, entradas de parque, uma série de outras coisas, ele perdeu. E quando então nós fomos conversar, aquilo foi uma grande infelicidade para a defesa dele. Por quê, Cláudio? Porque tudo que existia no telefone celular dele fazia prova favorável do espírito conciliador, do espírito democrático de Anderson Torres e do espírito equilibrado, como você mesmo colocou, Sim. porque Anderson Torres realmente sempre foi um cara equilibrado. Sim. E o que aconteceu? Prova disso é que o que havia no celular seria importante para a defesa dele, que nós entregamos todas as senhas do telefone, das senhas da nuvem do telefone dele. A defesa entregou. E nenhuma vírgula foi falado sobre isso. Sabe por que não foi dito? Porque tudo que foi encontrado no celular de Anderson Torres é favorável para ele. Desmonta e não fosse isso, veja só, vários interlocutores de Anderson Torres, ou seja, várias pessoas com quem Anderson Torres conversou naquele período, tiveram seus telefones apreendidos e tiveram o seu sigilo quebrado. Nenhuma palavra de Anderson Torres foi encontrada que o incriminasse. Tudo que foi encontrado, pelo contrário, era favorável a ele. Veja, por exemplo, Cláudio, as mensagens que foram trocadas por Anderson Torres e o seu secretário substituto na véspera dos atos antidemocráticos, dia 7 à noite. Isso foi recuperado na nuvem. Foi recuperado no telefone do Fernando. E aí, veja só, no dia 7, véspera do 8 de janeiro, o então secretário substituto tranquilizava Anderson Torres em relação às manifestações no DF. Ora, isso é muito favorável ao Anderson Torres. Mostra que, de fato, ele cumpriu com o seu papel. E aí eu poderia citar aqui várias outras provas encontradas que demonstram o seu espírito, eu diria, apaziguador. Anderson Torres conversou com o comandante do Exército do Planalto para desmobilizar os acampamentos em frente aos quartéis. Isso não é uma atitude de quem está pensando em dar um golpe de Estado. Lógico. E Anderson Torres, para finalizar essa questão da omissão, ele antes de sair, ele deixa um protocolo de ações integradas assinado e encaminhado para os órgãos executores da segurança pública do DF. O protocolo de ações integrados, se fosse cumprido à íntegra, certamente não haveria aquele vandalismo que nós vimos acontecer aqui em Brasília. Sem dúvida. Porque um dos pontos, por exemplo, do PAI previa que estava restrito o acesso à Praça dos Três Poderes. Então vejam, Anderson Torres fez tudo o que poderia ser feito. E também uma prova favorável é que o próprio Ministério Público Federal, no inquérito civil que apura os mesmos fatos, apura a sua responsabilidade civil em relação aos atos do 8 de janeiro, chega à conclusão que Anderson Torres não teve responsabilidade em relação ao ocorrido. Exato. Ou seja, que ele cumpriu com seu papel. Então eu deixei claro que a denúncia feita em relação a Anderson Torres, ela é totalmente inepta, ela não tem justa causa para prosseguir. Perfeito. Mas tudo foi desconsiderado.